Bom dia, Júlio César. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Globo e bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, depende do horário em que você assista ao que estamos falando aqui agora. Júlio, você quer vender uma casa? Ou duas? Quando você quer vender alguma coisa, quando você quer comprar alguma coisa e pretende noticiar isso, seja pelo jornal, seja pela internet, agora com o Facebook, agora com esses aplicativos de compra e venda, se tornou muito fácil. Como é que você escreveria? Você tem duas casas para vender ou para alugar, tudo bem. Tem 3 salas em um condomínio para alugar. Como você escreveria? Aluga-se salas ou alugam-se salas. Esse é um problema assaz interessante, porque exige um raciocínio do cidadão que produz a frase, dos cidadãos, aproveitando aqui para falar do plural de cidadão, que produzem a frase. Quando o sujeito é claro, evidentemente é fácil. Sujeito é o elemento que exerce a função do verbo. É o elemento que pratica a ação do verbo. Por exemplo, quando você usa o verbo arrepender-se, fatalmente o pronome estará lá ao lado do verbo. Eu me arrependo, você se arrepende. E aí você diria, os bandidos não se arrependem jamais. O verbo fica no plural porque está claro quem é o sujeito. Os bandidos, no plural, arrependem, também no plural, e aí aparece o pronome se. Os bandidos não se arrependem. As crianças se assustaram. Novamente, claríssimo quem é o sujeito, quem é que se assustou. As crianças, no plural, então o verbo também tem de ficar no plural. As crianças se assustaram. O problema é quando o sujeito não aparece claramente. É quando você ouve a frase, quando você lê a frase e não consegue identificar claramente quem é que praticou a ação. Por exemplo, o que acabamos de começo aqui do nosso assunto, alugar, comprar, vender. Como é que uma imobiliária tem de fazer? A imobiliária coloca lá embaixo, no saguão do prédio, que tem várias salas para alugar. Como ela deve escrever? Alugar-se salas ou alugam-se salas. Quem é o sujeito? Quem é que aluga? Então, o cidadão pensa assim, bom, eu sou dono da imobiliária, eu vou colocar a propaganda da minha imobiliária aqui. Então, a imobiliária Dilson Catarino aluga salas neste edifício. Perfeita a frase. Mas observe que o sujeito apareceu com clareza. Quem é que aluga salas neste edifício? A imobiliária Dilson Catarino. Singular. Então o verbo também tem de ficar no singular. E nesse caso, eu não colocaria o pronome se. Eu não diria a imobiliária Dilson Catarino aluga-se salas. Entendeu? Agora, quando eu não coloco claramente quem é o sujeito e coloco o pronome se, aí é que vem o problema. Porque o cidadão, mas peraí, quem é que está alugando? Eu não sei se é singular ou se é plural. Acontece que este se tem um nome especial. Só vou falar por curiosidade, tá? Para que você não fique curioso aí, quem está me ouvindo. O nome desse se é, prepare-se, partícula apassivadora. Pronto, falei, não vou falar mais nada sobre isso. Vamos às dicas muito melhor. Então é o seguinte, você vai pensar assim, sempre que houver o pronome se, você vai tentar inverter a frase usando o verbo ser. Aluga-se esta sala. Então você inverte esta sala, coloca o verbo ser, é alugada por alguém. Esta sala está sendo alugada por alguém. Quando houver a possibilidade dessa inversão, na frase original, eu deixo o verbo como ficou o verbo ser, como ficou o verbo estar. Então, vamos pensar na primeira frase. É para alugar o quê? Salas. Eu inverto como? Estas salas são alugadas. Estas salas estão para ser alugadas. Observe que o verbo ser ficou no plural. Observe que o verbo estar ficou no plural. Então, o que vai acontecer com o verbo alugar? Vai ficar no plural. Então, salas são alugadas, alugam-se salas. Carros são vendidos,
vendem-se carros. Casas são compradas, compram-se casas na praia. Viu como é fácil? É só fazer a inversão. Agora, existem casos em que há o pronome se, em que não está claro quem é o sujeito e em que não há possibilidade de se fazer a inversão. Por exemplo, quando eu uso precisa. Eu digo precisa-se de funcionários ou precisam-se de funcionários. Há possibilidade de inverter? Observe que não há clareza quanto a quem precisa. Há possibilidade de inverter? Funcionários são precisados? Não, não há. Aí você fala, mas eu não sei. Como é que eu vou saber se há ou não? Então há uma outra dica também. Quando você tentar fazer a inversão, observe se desaparece alguma coisa. Alugam-se casas. Casas são alugadas. Além do pronome se, que foi substituído pelo verbo ser, nada desapareceu. Agora, precisa-se de casas, precisa-se de funcionários. Quando você inverte, você fala, de funcionários são precisados? Não, o de vai desaparecer, não vai? Sabe por quê? Porque ele é uma preposição. É uma preposição necessária naquela frase e porque a inversão não é possível. Então, sempre que aparecer de, em, para, por, a preposição, o verbo tem de ficar no singular. Se não houver possibilidade de se fazer a inversão, o verbo fica no singular. Precisa-se de funcionários. Acredita-se em políticos desonestos ainda. Você não faz a inversão. Em políticos desonestos são acreditados ainda? Não. Não é possível fazer a inversão. Existe o em, que é preposição, verbo fica no singular. Resumindo, quando aparecer o pronome se houver clareza quanto a quem é o sujeito, o verbo concorda com o sujeito. As crianças se assustarão. Quando não aparecer quem é o sujeito com clareza, se houver possibilidade de inverter com o verbo ser, o verbo vai ficar como o verbo ser. Alugam-se salas, porque salas são alugadas. Se não houver a possibilidade de inverter a frase e aparecer de, em, para, por, a, o verbo fica no singular. Precisa-se de funcionários. É isso aí. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.